Quando indagado sobre sua escassez de amigos, um homem estoico comparou a amizade a um diamante raro e valioso. Ele afirmou que as amizades são poucas, preciosas e frequentemente rodeadas por imitações. Após alguns equívocos de julgamento, ele passou a acreditar que todas as amizades são meras ilusões, apenas falsas. Refletindo sobre esse sentimento, ele reconheceu que os verdadeiros amigos são tesouros a serem preservados. Mesmo que possamos encontrar um amigo na vida em quem podemos confiar profundamente, a solidão frequente em um mundo aparentemente cheio de conexões pode indicar algo mais profundo sobre quem somos. Neste momento, vamos explorar esse delicado tópico, adentrando o matizado mundo das amizades, ou da falta delas. Vamos examinar as complexidades das dinâmicas sociais modernas e como elas influenciam nossos relacionamentos. Lembre-se de que não ter um mar de amigos não determina o seu valor. Às vezes, trata-se de encontrar uma verdadeira joia. Fique conosco enquanto investigamos por que alguns têm dificuldade em estabelecer essas conexões, explorando as causas fundamentais e, mais importante, revelando passos práticos no estilo estoico para cultivar autenticidade. Timidez ou introversão. As amizades podem ser esculpidas como um cinzel em uma pedra pelo escultor, moldando nossos mundos sociais para criar relacionamentos duradouros. Vamos embarcar juntos nessa jornada, através da lente do estoicismo, com mente e coração abertos, prontos para aprender, crescer e nos conectar. Apesar da timidez ou introversão, ainda podemos ser seres sociais preparados para desvendar o labirinto das interações humanas, como um quebra-cabeça com peças que podemos montar. A timidez ou introversão é frequentemente encarada como um obstáculo nesta jornada, mas vamos mudar a perspectiva. Imagine enxergar esses traços não como barreiras, mas como pontos de vista únicos para observar o mundo. No âmago da sabedoria estoica está a habilidade de transformar fraquezas percebidas em pontos fortes. O primeiro passo é abraçar sua natureza, como Marco Aurélio nos lembra sussurrando através do tempo. Aceite as coisas às quais o destino te prende. Sua introversão não é uma falha, é um poder silencioso. Trata-se de perceber que sua jornada é diferente, não menos quando você se aceita, liberando-se das correntes do "e se" e do "deveria ser". Esta autoaceitação é sua armadura no agitado mundo da interação social, tornando-o inabalável em sua serenidade e confiança. Agora vamos falar sobre o momento presente. Imagine-se em uma reunião sentindo o familiar puxão da timidez. É aqui que o estoicismo brilha. Ele diz para você se concentrar no que está em seu controle. Suas ações, suas palavras. Seu foco não está nos pensamentos dos outros ou no resultado final. Quando você fala, faça-o não para impressionar, mas para expressar. Essa mudança de foco, do medo do julgamento à autenticidade de suas palavras, ilumina o caminho, tornando as conversas menos um campo de batalha e mais um playground para conexões genuínas. Além disso, entenda que a amizade não é um troféu a ser conquistado, mas um jardim a ser cuidado. Na busca por conexões, desapegue-se da necessidade de resultados imediatos. Como Sêneca, que via a vida como uma jornada, veja cada interação como um passo em seu caminho, não como um teste de seu valor. Concentre-se em ser autenticamente você mesmo, abrindo espaço para relacionamentos que ressoam com o seu verdadeiro eu. Lembre-se, na visão estoica, cada pessoa que você conhece é uma oportunidade de aprender, crescer e refletir, não apenas mais um amigo para adicionar à sua lista. Através da lente do estoicismo, a timidez e a introversão se transformam de sombras em fontes de força. Não se trata de superar esses traços, mas de entendê-los e usá-los para navegar pelo complexo mundo humano. Relações de confiança podem enfrentar desafios ao navegar pelo labirinto das amizades. Questões de confiança muitas vezes se aproximam de grandes desafios, como caminhar em um trilho estreito. Equilibrar seus próprios valores com a imprevisibilidade da confiança alheia não é algo oferecido gratuitamente, é conquistado peça por peça. Comece entendendo a si mesmo,
o que o diferencia e o que o assusta. Seja claro sobre quem você é. É como ter uma bússola no deserto das relações. É saber quando abrir a porta para alguém e quando mantê-la fechada. Lembre-se de como uma árvore permanece firme. Ela conhece suas raízes. Assim como essa árvore, conheça suas raízes. Enraize seus valores neste autoconhecimento. A falta de oportunidades sociais pode ser sua âncora nas marés de conexões humanas em constante mudança. Reconheça que as pessoas mudam como as estações do ano. Alguém pode parecer confiável hoje e mudar amanhã. Isso não significa construir paredes ao redor do seu coração, mas reconhecer que a única constante é manter seu equilíbrio emocional. Se a confiança estiver quebrada, não é o fim do mundo. É uma oportunidade de aprender e crescer. Isso não significa tornar-se frio e distante, mas sim ter uma compreensão realista de que a perfeição é um mito, especialmente no comportamento humano. Se dúvidas surgirem, falar sobre elas é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente as coisas ficam mais claras. Não se acanhe longe dessas conversas. Elas são as pontes que podem levar a conexões mais profundas. Por fim, a falta de habilidades sociais pode ser superada. Se envolver com sua comunidade não é apenas para ajudar os outros. É uma porta de entrada para encontrar almas que se preocupam com as mesmas coisas que você. Plantar árvores ou organizar livros em uma biblioteca local são maneiras de contribuir para o bem maior e encontrar companheiros no mesmo caminho. Imagine entrar em uma sala onde todos falam a língua do seu trabalho ou hobby, workshops e seminários relacionados aos seus interesses são terrenos férteis para amizades genuínas. Participar de atividades ao ar livre como caminhadas, ciclismo ou yoga em grupo não é apenas para a saúde física, mas também para a conexão no abraço da natureza. Nessas atividades, as conversas fluem naturalmente e as conexões genuínas se desenvolvem. Pratique gratidão pelo mundo ao seu redor e por aqueles que compartilham esses momentos com você. Não se trata de ter uma multidão de amigos, mas de valorizar as conexões que dão cor à sua vida. Essa abordagem, enraizada na simplicidade e sinceridade, transforma a busca por amizades em uma jornada gratificante. Quando se trata de falta de habilidades sociais, as amizades não se formam automaticamente. Exigem esforço e a abordagem certa, algo muitas vezes negligenciado em nosso mundo ocupado. A falta de habilidades sociais pode ser uma barreira significativa para a formação de amizades significativas. Lembre-se de como Marco Aurélio sutilmente nos exortou a amar o que o destino traz para nossas vidas. É um empurrão para abraçar as oportunidades sociais, por menores que sejam, começando com passos gerenciáveis, como uma conversa em um café ou participando de comunidades online com interesses comuns. Desenvolver habilidades sociais envolve ouvir com intenção e empatia, fazendo perguntas não apenas para responder, mas para compreender verdadeiramente os outros. As conversas fluem melhor quando você cria um espaço onde os outros se sintam valorizados e ouvidos. Além disso, é importante abraçar os altos e baixos das interações sociais com uma calma estoica. Nem todas as tentativas de conversa levarão a uma amizade duradoura, e tudo bem. Cada interação é um passo em frente em sua jornada social. Às vezes, a falta de amigos em nossas vidas pode refletir uma mudança de prioridades ou crescimento pessoal. Assim como na história do menino e da macieira, nossas prioridades mudam à medida que crescemos, muitas vezes nos afastando das conexões que um dia foram importantes para nós. Reconstruir ou nutrir amizades requer um esforço consciente, semelhante a cuidar de um jardim, começando com pequenos atos consistentes de gentileza e estando lá não apenas nos momentos felizes, mas também nos momentos de necessidade. Lembre-se das amizades como árvores que crescem com raízes profundas ao longo do tempo, não se desenvolvendo da noite para o dia. A história do menino e da árvore nos ensina que a amizade é uma via de mão dupla, exigindo cuidado e atenção de ambos os lados. Não seja como o menino que só se lembra da árvore em momentos de necessidade, mas sim como alguém que valoriza e nutre essas relações regularmente. Com as prioridades em constante mudança em nossas vidas,
onde conciliamos carreiras, educação e crescimento pessoal, a mudança de prioridades muitas vezes atua como um arquiteto silencioso na construção ou declínio de amizades. O estoicismo, uma filosofia tão relevante hoje quanto nos tempos antigos, nos ensina a abraçar a natureza dinâmica da vida. Imagine sua vida como um rio constantemente fluindo e mudando de rumo, à medida que você navega pelas corredeiras da progressão na carreira ou pelas águas serenas da vida familiar. Reconheça que o tempo para interações sociais naturalmente vem e vai, e que isso não é uma falha de sua parte, mas simplesmente a realidade de uma vida vivida plenamente. O estoicismo oferece orientações práticas para esses tempos de transição. Quando seus dias estão lotados de prazos e reuniões, é tentador tentar manter um amplo círculo de amigos. No entanto, o estoicismo aconselha que a qualidade é mais importante do que a quantidade. É melhor ter algumas conexões profundas e significativas do que numerosas e superficiais. Isso não significa cortar as pessoas, mas sim concentrar sua energia onde ela importa mais. Adaptar-se às prioridades de mudança na vida com estoicismo não significa resignar-se a uma vida com menos amigos. Pelo contrário, trata-se de entender e aceitar o fluxo natural dos relacionamentos. Algumas amizades podem se afastar, enquanto outras podem permanecer ou entrar em sua vida precisamente por causa de suas novas prioridades. Abrace essa jornada com sabedoria e coragem. Lembre-se de que cada pessoa que você conhece, independentemente de quanto tempo ela permaneça em sua vida, adiciona um valor único à sua jornada. Esteja presente em suas interações e deixe que o estoicismo o guie na construção de amizades significativas que ressoem com a pessoa que você está se tornando. Quando você domina isso, você se torna um farol de estabilidade em um mundo imprevisível. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que irradiam uma sensação de calma e compreensão. Cultivar sua paz interior inadvertidamente cria um espaço acolhedor para amizades. Lembre-se de florescer na busca pelo bem-estar mental. Não é apenas uma questão de nutrir sua mente, mas também de semear as sementes para conexões mais profundas e significativas. As escolhas de estilo de vida são essenciais. O ritmo acelerado da vida frequentemente nos leva por um caminho solitário, onde as amizades desaparecem no fundo, enquanto corremos atrás de prazos e marcamos tarefas. O estoicismo nos estimula a olhar com atenção para nossas escolhas. Refletir sobre como preenchemos nossas horas com o que realmente importa é crucial. Moldar o seu dia como um escultor é uma metáfora poderosa. Cada escolha é como um cinzel, esculpindo tempo para responsabilidades e relacionamentos. A arte estoica do equilíbrio não se trata apenas de dividir seu tempo igualmente, mas de alinhá-lo com o que torna a vida genuinamente gratificante. Cada interação se torna mais significativa quando há profundidade em seu mundo social. As diferenças em interesses diversos podem ser comparadas a notas musicais diferentes, cada uma única, mas parte de uma melodia maior. O estoicismo nos encoraja a abraçar essas diferenças, não como obstáculos, mas como trampolins para horizontes mais amplos. A curiosidade mútua é uma cola poderosa que une as pessoas com interesses diferentes. Entender e valorizar as diferenças uns dos outros é fundamental para construir amizades significativas. A riqueza de nossas amizades não é medida pela similaridade, mas sim pela maneira como abraçamos e crescemos a partir de nossas diferenças. O estoicismo não é sobre esconder nossos sentimentos, mas sim sobre compreendê-los e orientá-los para buscar conexões que ressoem com o nosso coração. Se encontrou valor nesta discussão, deixe seu feedback para nos ajudar a alcançar mais pessoas em busca de sabedoria antiga. Estamos ansiosos para ouvir suas experiências sobre como navegar pelas águas da amizade. Em nome do canal Despertar Reflexões, gostaria de expressar nossa sincera gratidão a todos que assistiram ao vídeo. Esperamos que as reflexões compartilhadas tenham sido inspiradoras e enriquecedoras para sua jornada pessoal. À medida que concluímos esta experiência, queremos reforçar a importância de cultivar conexões significativas,
valorizando tanto as semelhanças quanto as diferenças, conforme destacado pelo estoicismo. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, buscando um equilíbrio entre nossas responsabilidades e relacionamentos, e permanecendo abertos à curiosidade e ao entendimento mútuo. Agradecemos imensamente pelo apoio e pela participação ativa na comunidade Despertar Reflexões. Seus comentários, feedback e interações são essenciais para nós, e estamos ansiosos para continuar compartilhando insights e promovendo discussões significativas juntos. Que cada um de nós possa seguir adiante com compaixão, resiliência e uma mente aberta, construindo laços autênticos e encontrando valor nas experiências únicas de cada indivíduo. Mais uma vez, obrigado por fazer parte desta jornada. Até o próximo vídeo. Continuemos despertando reflexões e cultivando conexões que alimentam o nosso crescimento pessoal e coletivo.